Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes, do LAC Concursos, Link Seu Sucesso. E estamos aqui para dar continuidade ao nosso módulo de História do Brasil. E desta vez iremos abordar o período imperial brasileiro. Um período fundamental para se compreender as transformações políticas, econômicas e sociais processadas nesse contexto histórico, ao longo do século XIX, correspondendo ao primeiro reinado, ao período regencial e ao segundo reinado. Temos então o período imperial brasileiro, período que está compreendido, está balizado entre 1840 e 1889. Este é o lapso temporal de duração do chamado período imperial brasileiro. Começa em 1822, começa em 1822 com a proclamação da independência e se estende até 1889 com a proclamação da República. É um período bastante extenso que está dividido em 3 fases. São elas, anote aí, entre 1822 e 1831, nós temos o período do primeiro reinado. Entre 1831 e 1840, temos o período regencial. E entre 1840 e 1889, temos o chamado segundo reinado. É esse contexto histórico fundamental para a compreensão da construção do Estado independente no Brasil que iremos abordar a partir de agora e você é meu convidado. Vejamos então, senhores, para começo de conversa, é preciso fazermos uma recapitulação do processo de independência política do Brasil. Sabemos que o Brasil alcançou a sua independência em 1822 e esse processo foi conduzido a partir de um acordo circunstancial que uniu os interesses político-econômicos das elites brasileiras e do príncipe regente português, Dom Pedro. Portanto, precisamos encarar a independência do Brasil como uma aliança política entre setores das elites brasileiras e o príncipe regente. As elites desejavam manter os seus privilégios econômicos e políticos, aproxima do príncipe regente português para promover a ruptura definitiva em relação a Portugal. Dessa maneira, nós temos o início do primeiro reinado. Uma consequência importante da independência do Brasil foi a manutenção da ordem socioeconômica herdada do período colonial. Ou seja, o Brasil mantém o latifúndio, a monocultura, o trabalho escravo e a economia agroexportadora. Dom Pedro é aclamado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I, protetor perpétuo do Brasil. Nesse contexto do início do primeiro reinado no Brasil, nós temos a ocorrência de algumas revoltas em províncias brasileiras. O caso da Bahia, da Cisplatina, do Grão-Pará, por exemplo. Essas revoltas ocorrem em razão da recusa de autoridades e militares portugueses que não aceitavam o reconhecimento de nossa independência. No caso, na Bahia, na província do Grão-Pará, essas autoridades portuguesas se recusam a aceitar o rompimento definitivo com Portugal. E na província Cisplatina, que havia sido anexada ao Brasil ainda durante o período joanino por Dom João, ocorre um movimento separatista em prol da independência da Banda Oriental. Nesse sentido, para combater essas revoltas e assegurar a consolidação da independência brasileira, Dom Pedro é obrigado a contratar soldados mercenários para reprimir esses movimentos. Diga-se de passagem,
Essas revoltas contaram também com a participação das camadas populares, sobretudo das camadas populares dessas províncias onde ocorreram esses movimentos armados. Para custear a repressão a essas revoltas, para custear o pagamento desses soldados mercenários, Dom Pedro teve que elevar os impostos para manter a unidade territorial brasileira. E essa unidade, essa integridade territorial foi mantida. Observe com atenção, meu caro aluno, o mapa que mostra as localidades brasileiras em que ocorreram lutas pela independência, contrariando aquela velha tese de que a independência do Brasil foi um processo extremamente pacífico. Não foi. Definitivamente não foi sangrenta como os movimentos da América Espanhola, que foram guerras prolongadas e guerras muito violentas. No caso do Brasil, nós tivemos lutas em localidades específicas, no Grão-Pará, no Maranhão, Piauí, Bahia e província Cisplatina. Nessas localidades foi necessário a contratação de soldados mercenários para que Dom Pedro conseguisse reprimir essas revoltas onde não se aceitava, onde não se reconhecia a independência do Brasil. Essas lutas duraram alguns meses e contaram também com a prestimosa participação de elementos provenientes das camadas populares brasileiras. Isso é muito importante que você atente. Nós temos importantes participantes provenientes das camadas mais baixas da população brasileira, a exemplo de Maria Quitéria. É o exemplo mais emblemático de participação popular nos eventos de consolidação da independência política brasileira. Maria Quitéria, heroína na Bahia, participou intensamente das lutas pela consolidação da independência brasileira na região. Maria Quitéria alistou-se com um documento falso, documento de seu cunhado, alistando-se como se fora homem no exército brasileiro para combater as forças portuguesas que não queriam aceitar a independência do Brasil, combatendo as tropas do Madeira de Melo, que era a liderança portuguesa que não queria reconhecer a independência do Brasil. Maria Quitéria é uma heroína na luta pela independência da Bahia, que, aliás, tem uma data em especial. Temos um feriado na Bahia para se celebrar a independência local, que é o dia 2 de julho. Para vocês perceberem muito bem que o processo de independência do Brasil não fora um movimento tão pacífico como alguns apregoam. Muito pelo contrário, para se consolidar, para se efetivar a independência do Brasil, foi necessário alguns meses de lutas contra autoridades e militares portugueses que não queriam reconhecer nossa independência em áreas específicas do país, como na Bahia, no Piauí, no Grão-Pará e também na província Cisplatina. Pois bem, senhores, após pacificar essas províncias onde autoridades portuguesas não aceitavam o reconhecimento da independência do Brasil, Dom Pedro tratou de obter o reconhecimento externo de nossa emancipação política. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos da América, que estavam ancorados na chamada Doutrina Monroe, criada pelo presidente dos Estados Unidos, chamado James Monroe. A doutrina Monroe pode ser sintetizada na expressão América para os americanos. Ou seja, os Estados Unidos eram contrários a qualquer tentativa de recolonização europeia sobre a América. Dessa maneira, os Estados Unidos já estavam reservando para si os interesses econômicos sobre o território da América Latina. Portanto, os Estados Unidos foram o primeiro país
a reconhecer a independência do Brasil, já de olho em futuros mercados consumidores. Portugal e a Inglaterra só reconheceram posteriormente a independência brasileira. Para os senhores terem uma ideia, Portugal irá reconhecer a independência do Brasil apenas após o Brasil se comprometer em pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. O rei de Portugal, Dom João VI, apenas reconhece a independência do Brasil após o Brasil se comprometer a pagar essa indenização ao governo lusitano. E a Inglaterra, por sua vez, concede esse empréstimo para o Brasil, para que o Brasil obtenha o reconhecimento de Portugal, o reconhecimento de sua autonomia política, mas exige também a renovação dos tratados comerciais que em muito beneficiavam a economia inglesa. Dom Pedro é obrigado a renovar os contratos, os tratados, principalmente de 1810, Tratado de Comércio e Navegação, que dava muitos privilégios para os comerciantes ingleses, o que fazia com que suas mercadorias entrassem no mercado brasileiro pagando baixíssimos impostos. E Dom Pedro também se compromete em gradualmente colocar fim ao tráfico negreiro no Brasil. Entretanto, senhores, após a independência do Brasil, nós continuamos dependentes do ponto de vista econômico, uma vez que o país acabou contraindo muitos empréstimos para com o governo inglês. Aumenta a dependência econômica do Brasil, começa a nossa dívida externa. Feito isso, obtido o reconhecimento externo de nossa independência, um outro fato tornou-se preponderante para o governo de Dom Pedro I, que era justamente elaborar a nossa primeira Carta Magna. Por isso, em 1823, foi formada a Assembleia Nacional Constituinte, que se reuniu para redigir a primeira Carta Constitucional Brasileira. Temos em 1823 o lançamento de um projeto de Constituição que acabou sendo batizado como Constituição da Mandioca. Vejamos o que previa essa tal Constituição da Mandioca. Ela estabelecia, entre outras coisas, senhores, a submissão do poder executivo ao poder legislativo, ou seja, estabelecia fronteiras, limites ao poder imperial exercido por Dom Pedro I, limitava os poderes do imperador Dom Pedro I, estabelecia também o voto censitário e um critério especial para a participação política, que seria 150 alqueires de mandioca. O critério estabelecido para ter a participação na vida política deveria ser ter alqueires de mandioca. E por que isso? Um dos objetivos dos deputados constituintes era isolar politicamente os portugueses. Mesmo após a independência do Brasil, nós ainda temos uma participação expressiva da elite portuguesa nas questões políticas nacionais. Na formação da Assembleia Nacional Constituinte, nós temos esse embate entre a facção brasileira e a facção representante da elite portuguesa, com o objetivo de afastar os portugueses da vida política nacional. O que é que os brasileiros vão fazer? A elite brasileira estabelece um critério básico para a participação na vida política, que era ter 150 alqueires de mandioca. O objetivo era excluir os portugueses desse pleito, uma vez que a grande maioria dos portugueses era comerciante, ou seja, não possuía terras.
Se não possuía terras, meus amigos, não tinham alqueires de mandioca. Não se esqueça que a mandioca era a alimentação básica da mão de obra escrava. Então esse é o projeto, o famoso projeto da Constituição da Mandioca, de 1823. Resumindo, ela visava limitar os poderes do imperador Dom Pedro I e ainda excluir da participação na vida política nacional os elementos portugueses. Evidentemente que Dom Pedro I não aceitou esse projeto. Esse projeto acabou sendo recusado e a Assembleia Constituinte foi fechada pelo imperador. Por que razão? Porque ela ousou tentar limitar os poderes do imperador, que já havia dito que prometia respeitar e honrar a Constituição, desde que ela fosse digna dele. Só nessa frase a gente já percebe o caráter autoritário que Dom Pedro iria assumir a partir de então. Fechada a Assembleia Nacional Constituinte, em 1823, um Conselho de Estado, formado por pessoas da máxima confiança do imperador, se reuniu e no dia 25 de março de 1824 foi outorgada a primeira Constituição brasileira, a Constituição que vigorou durante todo o período imperial no Brasil, a Constituição de 1824. Primeira de suas importantes características, anote, era uma Constituição outorgada. O que significa isso? Significa que ela foi imposta à nação. Uma Constituição que foi colocada, aprovada pelo imperador. O imperador Dom Pedro, o Conselho de Estado, impuseram essa Carta Magna, senhores. Ela foi imposta, ela não foi votada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Não, ela foi imposta à nação por Dom Pedro e pelo Conselho de Estado. Essa Constituição estabelecia monarquia constitucional hereditária. Estabelecia também o catolicismo como a religião oficial do Estado. Apresentava a Igreja atrelada ao Estado, através do sistema de padroado e beneplácito. O que significa dizer isso, meus amigos? Significa que através do sistema de padroado, as determinações da Igreja Católica, vindas de Roma, vindas do Papa, só teriam validade no Brasil, desde que contassem com a autorização do imperador Dom Pedro I. E através do sistema de padroado também, o imperador tinha o direito de escolher os bispos. Perceba que havia uma relação muito próxima. A igreja estava atrelada ao Estado. Uma outra característica também muito importante da primeira Constituição brasileira foi o estabelecimento de 4 poderes. Exatamente, não 3 poderes como nós temos atualmente. Atualmente nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Pois bem, senhores, na primeira Constituição nós tínhamos um poder a mais. O poder a mais era justamente o poder moderador. E adivinhem os senhores quem é que exercia o poder moderador, instrumento através do qual controlava-se as outras esferas de poder, os outros 3 poderes. Exatamente. Se você respondeu que era o imperador, você acertou na mosca. O poder moderador era exercido pela figura do imperador Dom Pedro I. Então nós temos 4 poderes: executivo, o legislativo, que era bicameral, ou seja, apresentava 2 câmaras. A Câmara dos Deputados e o Senado. O Senado, diga-se de passagem, era vitalício, além do poder judiciário e do poder moderador. O poder moderador, que aqui está, era exercido pelo imperador Dom Pedro I. Então, através do poder moderador, o imperador exercia poder sobre os demais
sobre as demais esferas, sobre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Outro critério estabelecido por essa Constituição foi o voto censitário. Atenção, outra característica muito importante, uma característica fundamental da Carta Magna de 1824. Voto censitário, ou seja, havia um critério para a participação na vida política nacional. Voto censitário e indireto. Olha o critério de renda, senhores. 100 mil réis. 100 mil réis era a renda mínima para que o cidadão tivesse direito ao voto no Brasil durante o período imperial. Temos aqui um organograma da Constituição de 1824, estabelecendo todos os poderes, os 4 poderes. Vocês podem perceber que nós temos 3 poderes. O legislativo, é o executivo e é o judiciário. 3 poderes que estão na mesma esfera de força, mas nós temos um poder acima deles, o poder moderador, que era exercido justamente pela figura do imperador. Perceba, meu caro aluno, ao mesmo tempo que o imperador exercia o poder executivo nacional, cabia a ele também o exercício do poder moderador. O poder legislativo, como nós já dissemos, apresentava 2 câmaras. A Assembleia Geral, que apresentava a Câmara dos Deputados e o Senado. São 2 câmaras. Câmara dos Deputados e o Senado, que fazia parte da chamada Assembleia Geral ou Parlamento Brasileiro. No Poder Executivo, nós temos a figura do imperador e também do Conselho de Estado. E no Poder Judiciário, nós temos o Supremo Tribunal de Justiça. Como Poder Executivo, ainda temos nas províncias os presidentes de províncias e os conselhos provinciais. Essa é a organização dos poderes de acordo com os preceitos da Constituição de 1824, os 4 poderes do Império. A Constituição de 1824 assegurava muitos direitos individuais, mas na prática, o governo de Dom Pedro I desrespeitava a maioria deles. O poder executivo era exercido pelo imperador, que nomeava e demitia ministros sem prestar contas a ninguém. O poder legislativo, olha só como é que funcionava. O imperador escolhia os senadores a partir de uma lista tríplice, indicada por cada província brasileira. E a partir daí, ele poderia decretar a dissolução da Assembleia Geral do Império, ou seja, o parlamento formado por deputados e senadores. E tínhamos ainda o poder judiciário. Entretanto, era o imperador que nomeava e demitia juízes ao seu bel prazer. Ou seja, podemos perceber claramente que o poder estava praticamente sendo utilizado de uma maneira autocrática pelo imperador. Tinha grandes poderes em suas mãos. A Constituição de 1824 estabelecia importantes mecanismos de controle do poder político nas mãos do imperador. Ainda de acordo com a Constituição de 1824, quem votava no país? Lembramos que o voto era censitário, havia um critério de renda, 100 mil réis anuais para ter direito ao voto. Vamos lembrar mais uma vez que o voto era masculino para maiores de 25 anos, ok? Então nós temos, de cada 30 homens, 14 eram escravos e não podiam votar. Claro, os escravos estavam completamente excluídos de qualquer participação política, nem eram vistos como cidadãos. Dos 16 livres, 10 não tinham renda suficiente para votar. Dos restantes,
5 votantes escolhiam um único eleitor que votava nos deputados e senadores, porque haviam eleitores de paróquia que elegiam os eleitores de província. Eram os eleitores de província que tinham direito ao voto para deputados e senadores. Portanto, podemos concluir que a participação política atingia uma minoria da população brasileira durante o Império. Por conta disso, senhores, ocorreram várias manifestações contrárias a esse autoritarismo de Dom Pedro I, a essa centralização do poder político na figura do imperador. Dentre esses movimentos importantes ocorridos no Brasil durante o primeiro reinado, nós temos a famosa Confederação do Equador, ocorrida em 1824, o mesmo ano em que foi outorgada a primeira Constituição brasileira. A Confederação do Equador apresentava-se com as seguintes características: era uma revolta de cunho separatista, urbana, republicana e popular. Contou com a participação das províncias de Pernambuco, mas teve a adesão do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Paraíba e de Alagoas. As causas principais desse movimento foram o autoritarismo, as arbitrariedades cometidas pelo imperador Dom Pedro I, a pobreza generalizada na região, os elevados impostos. Por conta disso, ocorre esse movimento de cunho separatista e republicano, a famosa Confederação do Equador. O objetivo era criar uma república separada do restante do Brasil, nessa região, composta pelos atuais estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Esse era o objetivo dos confederados do Equador em 1824. Temos aqui na imagem uma gravura que ilustra uma reunião dos revolucionários em Recife, durante a famosa Confederação do Equador. Pernambuco, aliás, sempre foi uma região bastante rebelde. Vários movimentos importantes, tanto durante o período colonial quanto durante o período imperial, ocorreram nesta província. Se vocês se lembram muito bem das aulas anteriores, nós vimos que ocorreu durante o período colonial lá em Pernambuco a famosa Guerra dos Mascates, opondo os comerciantes de Recife e os senhores de engenho de Olinda. Também lá em Pernambuco ocorreu a Revolução Pernambucana de 1817, que é a última tentativa frustrada de independência do Brasil. E ocorreu também em 1824 a Confederação do Equador, que foi um movimento contra o autoritarismo de Dom Pedro, um movimento que tinha ideal republicano e separatista. Visava estabelecer na região uma república, a famosa Confederação do Equador. Dentre os líderes principais dessa revolta estavam Paz de Andrade, o Cipriano Barata, que também já havia participado da Conjuração Baiana de 1798, e um frei carmelita chamado Frei Caneca, Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca. É um dos participantes desse movimento. Dom Pedro, evidentemente, que não gostou dessa proposta revolucionária em Pernambuco, dessa tentativa de separação do restante do Brasil, e enviou tropas de mercenários, contratou navios para acabar com esse movimento, para rechaçar completamente a Confederação do Equador, o que acabou contribuindo para um novo aumento de impostos, para custear a repressão violenta à Confederação do Equador. Frei Caneca, um dos líderes desse movimento,
acabou sendo executado. O Frei Caneca, primeiramente, foi condenado à morte por enforcamento. Entretanto, não foi possível enforcá-lo porque não se encontrou um verdugo para exercer essa função, para executar o Frei Caneca. Sendo assim, ele teve que ser colocado no paredão de fuzilamento. Foi executado, foi fuzilado o Frei Caneca, um dos líderes da Confederação do Equador. Aí está ele, o Frei Caneca, no momento de sua execução. E esta aqui é a bandeira da Confederação do Equador, que visava estabelecer uma república nessa região de Pernambuco. Uma república separada do restante do Brasil. Dom Pedro I acabou reprimindo violentamente esse movimento e os líderes, dentre eles o Frei Caneca, Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, Frei Caneca, foi executado. Pois bem, senhores, do ponto de vista econômico, o açúcar ainda predominava como principal produto agrícola de exportação do Brasil. Vamos observar com atenção este gráfico mostrando as principais exportações do Brasil de 1821 até 1830, contexto histórico que engloba o chamado período do Primeiro Reinado. Então nós temos como principais produtos o açúcar, que apresentava 30,1% das exportações nacionais. Abaixo dele vinha o algodão, com 20,6%. Mais abaixo ainda o café, que já ia despontando como um produto agrícola importante, com 18,4%. Mais abaixo, produção de couro, 13,6%. E a produção de fumo, 2,5%. Veja só que detalhe interessante. Para cada 100 libras, moeda inglesa, a mais importante do mundo nessa época, que o Brasil adquiria exportando cerca de 30,1 libras, vinham das vendas do açúcar para outros países. Note que surgiu um novo produto da economia brasileira nessa época. Que produto é esse? É o café. Durante o início do período imperial brasileiro, o açúcar continuava sendo o produto top de linha, o principal produto de exportação do Brasil. Entretanto, senhores, isso é muito importante, já vinha surgindo um novo produto na economia nacional, que é o café. Esse produto vai passar por um grande crescimento, sobretudo durante o segundo reinado, quando o café vai assumir o posto de principal produto agrícola de exportação do Brasil. Lembrando que nós tínhamos uma agroexportação, nós tínhamos uma economia eminentemente agrícola. Bom, do ponto de vista da questão das finanças, também é importante perceber o seguinte: mesmo que o Brasil apresentava produtos importantes de exportação, dentre eles o açúcar, que era o número 1, o Brasil ainda importava muito mais do que exportava. Com isso, a balança comercial brasileira apresentava sempre um saldo negativo. Vamos analisar então esta tabela. Em 1823, o Brasil exportou 20,7, enquanto importou 19,4. O primeiro ano do primeiro reinado, o Brasil apresenta uma balança comercial com saldo favorável, superávit. No ano seguinte, entretanto, o Brasil já apresenta um saldo negativo, um déficit financeiro. E esse déficit vai continuar ao longo do período do primeiro reinado. 1827 tem uma pequena elevação da balança comercial. O mesmo acontece em 1828. Entretanto, após 1829, a balança comercial brasileira começa a apresentar quedas sucessivas, superávites consecutivos.
Claro que isso irá contribuir para o aumento da dependência econômica brasileira em relação à Inglaterra, para a crise econômica no Brasil e para a elevação dos índices de nossa dívida externa em relação à economia inglesa. Esses fatores irão levar à ocorrência da crise do primeiro reinado. Dificuldades financeiras, quedas nas exportações agrícolas, constantes empréstimos feitos junto à Inglaterra e a falta de um produto significativo em nossa economia, aliada a despesas militares para sufocar essas revoltas, acabam por causar uma crise econômica muito grande no Brasil. A crise econômica é um dos fatores que leva ao colapso do primeiro reinado. As dificuldades econômicas enfrentadas pelo Brasil se constituem em um dos importantes fatores que levam à crise do primeiro reinado. Outro fator, o autoritarismo de Dom Pedro. Como nós já percebemos, Dom Pedro acabou adotando uma política bastante ditatorial. Ele outorgou uma constituição, ele estabeleceu o poder moderador, reprimiu violentamente a Confederação do Equador, inclusive executando o Frei Caneca, um de seus principais líderes, elevou absurdamente a cobrança dos impostos no Brasil, levou o país a uma grave crise econômica. Todos esses fatores acabaram causando o aumento da impopularidade do imperador Dom Pedro I, que recebia severas críticas por parte da imprensa. A imprensa criticava severamente a figura do imperador, por conta de suas arbitrariedades, de seus excessos cometidos. E uma das principais vozes que se levantavam contra o imperador Dom Pedro I era a do jornalista Líbero Badaró, um dos críticos contumazes do imperador. Líbero Badaró acabou sendo assassinado a mando de Dom Pedro I. Tudo isso, meus amigos, contribuiu para a queda da popularidade do imperador. Um outro fator muito importante foi a questão sucessória em Portugal. No ano de 1826, com a morte do rei Dom João VI, Dom Pedro I era justamente o herdeiro ao trono lusitano. Era o primeiro na sucessão real. Entretanto, ele já ocupava o cargo de imperador do Brasil. Sendo assim, não ser ao mesmo tempo rei de Portugal. Ele abdica desse trono, indicando sua filha Maria da Glória para ocupar o cargo de rainha. Entretanto, Dona Maria da Glória ainda era criança, tinha apenas 6 anos. Sendo assim, Dom Pedro I indica o seu irmão, Dom Miguel, para ser o tutor de Dona Maria da Glória, podendo inclusive casar-se com ela assim que ela se tornasse maior de idade, para ser o rei consorte de Portugal. Entretanto, Dom Miguel não se contenta em ser tutor de sua sobrinha, de ser o futuro rei consorte, e acaba usurpando do trono português. Por essa razão que Dom Pedro abdica do trono no Brasil. Claro que não é apenas por isso que Dom Pedro abdicou do trono. É um conjunto de fatores. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro e foi para Portugal para lutar com seu irmão Dom Miguel. Mas o motivo não é apenas a questão sucessória em Portugal, uma vez que Dom Miguel havia usurpado o trono, que por lei seria de Dona Maria da Glória, filha de Dom Pedro I, não é só por isso. A questão é que a crise econômica, o autoritarismo de Dom Pedro, a impopularidade do imperador, as críticas da imprensa, a perda da Guerra da Cisplatina é outro fator importante. Irá contribuir
para a abdicação de Dom Pedro I, senhores. Essa questão sucessória de Portugal, em 1826, com a morte do rei Dom João VI, pai de Dom Pedro I, gerou um certo medo, um certo temor por parte da elite brasileira com relação a uma possibilidade de recolonização do Brasil, senhores. Havia um grande temor de que o Brasil voltasse à condição de colônia. Digamos, se Dom Pedro fosse a Portugal e assumisse o trono de rei de Portugal, a elite brasileira temia que o Brasil pudesse voltar à condição de colônia. Para evitar que tudo isso acontecesse, senhores, a elite já fica preocupado e começa a pressionar Dom Pedro. Dom Pedro, então, indica sua filha, Dona Maria da Glória, para ser a futura rainha de Portugal. Entretanto, acontece esse problema com a usurpação do trono por parte de Dom Miguel, o que vai fazer com que Dom Pedro I vá a Portugal para lutar com seu irmão Dom Miguel. Então, nós temos a luta de Dom Pedro, depois que ele deixa o governo no Brasil, ele se dirige a Portugal, onde vai lutar com seu irmão Dom Miguel para recuperar os direitos políticos de sua filha, Dona Maria da Glória. Um outro fator importante, que você também tem que estudar com muita atenção, é a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina também tem uma relação direta com a crise do primeiro reinado, que levou à abdicação de Dom Pedro I. A Guerra da Cisplatina foi travada entre 1826 e 1828 e acabou gerando a independência da Banda Oriental, dando origem à República Oriental do Uruguai. Vamos compreender mais especificamente esse processo histórico muito importante. A província cisplatina foi anexada ao território brasileiro durante o período joanino. Dom João VI enviou forças militares que invadiram e incorporaram a província cisplatina ao território brasileiro. Entretanto, os habitantes da Banda Oriental nunca se sentiram pertencentes do Brasil, muito pelo contrário, eles possuem uma cultura diferente, falam o espanhol, então eles sempre alimentaram o desejo de independência. E depois tinha uma possibilidade da Banda Oriental também, senhores, na liderança de sua independência, havia também uma possibilidade da província cisplatina se unir com a Argentina, restabelecendo o que fora o famoso vice-reino do Prata, ou vice-reino da região da Bacia Platina, composto por Argentina, Uruguai e o Paraguai. Então havia, de novo, a possibilidade de formação desse vice-reino. No caso, a Argentina unindo-se com o Uruguai. E o Brasil, evidentemente, que não poderia deixar isso acontecer, porque estava em disputa, nesse momento, uma questão de hegemonia política na América do Sul. Sendo assim, o Brasil vai organizar um poderoso exército, vai contratar mercenários, vai construir navios, vai gastar muito dinheiro para tentar evitar a independência da província cisplatina. Entretanto, é importante você saber que a Inglaterra vai intermediar esse processo de independência do Uruguai para evitar que tanto a Argentina quanto o Brasil controlassem o estuário do Rio da Prata. Como nós podemos perceber aqui no mapa, o estuário do Rio da Prata, senhores, era a porta de entrada das mercadorias europeias na América do Sul. Então, é claro que a Inglaterra não queria nem que o Brasil e muito menos a Argentina controlasse essa importante porta de entrada de mercadorias inglesas na América do Sul. Sendo assim, a Inglaterra vai se intrometer nesse confronto e vai conceder a independência uruguaia no ano de 1828. Resumo da obra aí, senhores, resumo dessa ópera toda.
é uma guerra muito longa, é uma guerra bastante cara, onerosa para o Brasil, que no final nós temos a separação do Uruguai, 8.000 mortos e gastos inúteis por parte do governo brasileiro. Evidentemente que com isso aumenta ainda mais a impopularidade em relação ao governo de Dom Pedro I. Governo que foi bastante autoritário, senhores. Ele não hesitou nenhuma vez em tentar impedir a fragmentação territorial no nosso país. Foi assim na Confederação do Equador, foi assim também na Guerra da Cisplatina. Porém, na Guerra da Cisplatina, houve uma fragorosa derrota brasileira. Então, nós temos o desgaste cada vez maior da figura do imperador brasileiro. A derrota na Guerra da Cisplatina, o assassinato do Frei Caneca, o assassinato do jornalista Líbero Badaró em São Paulo, tudo isso fez crescer ainda mais o ódio em relação a Dom Pedro I. E o outro fator também que causava uma grande impopularidade do imperador era o seu desregramento moral. Dom Pedro possuía uma série de amantes, uma série de aventuras extraconjugais, mas a principal de suas amantes, a amante número 1, era a Marquesa de Santos, a amante oficial do imperador Dom Pedro. Isso também era um fato que aumentava ainda mais, que desagradava ainda mais a população brasileira. Com isso, nós temos a ocorrência em março de 1831 da famosa Noite das Garrafadas. A Noite das Garrafadas foi um evento muito emblemático do ocaso do primeiro reinado, do final do primeiro reinado. Dom Pedro vinha de Minas Gerais. Lá em Minas Gerais ele fora muito mal recebido. Ocorreram muitos incidentes. Os mineiros não recepcionaram muito bem Dom Pedro, que foi para lá pacificar uma revolta. Quando ele retorna à capital do Brasil, ao Rio de Janeiro, os portugueses, aliados políticos do imperador, vão recepcionar o monarca brasileiro, concedendo uma série de festas, uma série de eventos. A cidade ficou iluminada, os portugueses queriam recepcionar muito bem o imperador Dom Pedro I. Entretanto, os brasileiros vão estragar essa recepção, vão estragar essa festa, e ocorrem uma série de confrontos envolvendo portugueses, partidários de Dom Pedro I, e os brasileiros que queriam estragar a festa. Esse evento histórico acabou ficando conhecido como a Noite das Garrafadas. E daí nós temos ainda o maior desgaste da figura de Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele ao longo de seu governo se aproximou em demasia dos elementos portugueses. Durante o primeiro reinado nós temos duas facções políticas antagônicas, o grupo português e o grupo da elite brasileira. Dom Pedro, ele se aproxima muito mais dos elementos lusitanos, dos portugueses, do que elementos da elite brasileira. Claro que isso gerava uma ciumeira muito grande por parte das elites nacionais, que estavam descontentes com essa aproximação exagerada do imperador com a elite portuguesa. Com isso, nós vamos ter o aumento das críticas na imprensa contra o imperador, fato este que vai tornar insustentável a permanência de Dom Pedro I no poder, levando-o a abdicar do trono em 7 de abril de 1831. Dom Pedro desiste de ser imperador do Brasil em favor de seu filho Pedro de Alcântara, que aqui está, que na época era uma criança de 5 para 6 anos de idade. Evidentemente, não podia ainda assumir o trono brasileiro. E qual é a saída encontrada? De acordo com a Constituição, como Dom Pedro de Alcântara, o herdeiro do trono brasileiro, ainda era menor de idade, são convocadas regências
para administrar o Brasil durante esse período de transição. Durante a menoridade de Dom Pedro de Alcântara, o Brasil será governado por regentes. Esse período se estende ao longo de 9 anos, entre 1831 e 1840. Então, logo após a abdicação de Dom Pedro, diante da impossibilidade do herdeiro, Dom Pedro de Alcântara, assumir, nós temos a formação das regências no Brasil.